Juliane e Sinara, não é? Muito bem-vindas. Talvez, né, os outros colegas se juntem a nós daqui a pouquinho, tá? Mas eu estou gravando exatamente, né, para ficar disponibilizado no Unifor Online essa nossa live, tá? Primeiro, eu estou com muita saudade de estar com vocês, né? É muito estranho, não é? Eu sei que essas tecnologias são maravilhosas, a gente pode se comunicar, mas não tem nada que se equipare a gente estar junto, né? Olhando para vocês, a gente trocando ideias, mas eu vou tentar, né, o máximo possível, que vocês tenham realmente um andamento legal na disciplina, tá? Até agora, realmente, ela estava um pouco mais lenta, exatamente porque eu estava me adaptando ainda às novas tecnologias. Eu acho que eu e vários colegas também. Mas agora, não é, vai ser uma coisa legal. A universidade pediu que a gente parasse agora na Semana Santa, exatamente porque nós não estamos num ensino à distância, né? Ensino remoto. Mas mesmo assim eu vou disponibilizar algum material para vocês, não é? Agora daqui para sexta-feira, tá? E para segunda-feira a gente ter um novo encontro, tá? Eu não estou marcando esses encontros no horário da aula, da nossa aula, que é 7h30 da madrugada, né? Como eu sempre brinco, porque eu acho que fica mais difícil ainda vocês estarem aqui comigo. Mas eu vou fazer uma enquete até na nossa discussão, tá? Vou fazer até uma enquete no nosso, no nosso Unifor Online para ver se vocês realmente preferem outro horário, se querem ficar no horário da nossa disciplina, que para mim não teria problema nenhum, porque eu continuo acordando às 5h30 da madrugada, então eu poderia estar muito bem com vocês online a partir das 7h30, tá? E eu quero realmente ficar alternando essas lives, não é, com aulas gravadas, não é, com a exposição em áudios, né, material didático, tudo que eu puder fazer exatamente para poder ajudá-los, tá? E hoje, só uma pergunta, que é a primeira vez que eu estou tentando isso. Vocês continuam me vendo e ouvindo direitinho agora? Porque eu coloquei aqui, eu não sei se vocês estão vendo os nossos slides também, não é? Mas está tudo ok? Não mudou nada? Perfeito, ótimo, joia. Queridas, eu coloquei para vocês exatamente uma apresentação sobre tutela, não é? E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu coloquei primeiro uma definição, não é, lá naqueles nossos slides, que vai dizer o seguinte. Eu gosto muito dessa definição, que originariamente eu baseei na Maria Helena Diniz, não é? E só acrescentei alguns tópicos nessa definição para atualizar, tá? Então, o que a Maria Helena Diniz fala sobre tutela? Que a tutela é o encargo civil conferido a alguém. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro com vocês era exatamente isso, que a tutela é um encargo civil. Por que que é um encargo civil? Porque, por incrível que pareça, o juízo de família, ele pode obrigar alguém a exercer a tutela, contra a vontade dela, não é? Aí vocês podem até dizer, mas como assim? Como é que ele pode obrigar? Não é? É porque ele vai escolher se uma criança ou adolescente fica órfão, não é? E, por exemplo, isso daqui é o caso mais comum onde existe a tutela. O menor ele fica órfão, não é? Não tem ninguém para exercer poder familiar sobre ele nesse momento, e esse menor ele é herdeiro, né? Os pais deixaram patrimônio para ele. Então é necessário que alguém cuide desse menor. Então ele vai ter de ser inserido em família substituta, que a tutela, né, é a segunda forma de colocação em família substituta. A primeira foi a guarda, não é? E também tem de ter alguém que exerça total poder familiar sobre ele. E aí não caberia a guarda, né? Porque a guarda ela fraciona o poder familiar. Eu tinha até já comentado isso com vocês, não é, nas nossas aulas assim, superficialmente, mas dizendo o quê? Que uma terceira pessoa pode exercer a guarda sobre uma criança, um adolescente, e mesmo assim ele continuar sob o poder familiar dos seus pais.
Na tutela, não. Só o tutor, ele exerce poder familiar sobre o menor. E por que que isso é um encargo civil? Como é que o juiz pode obrigar alguém a exercer a tutela, mesmo contra a sua vontade? Ele pode obrigar porque essa tutela, que é tratada pelo juízo de família, ela é remunerada, e ela é bem remunerada. E quem é que vai pagar essa remuneração? É exatamente, não é, o menor, com os seus bens, com os bens que ele herdou. Por isso é que é um encargo civil, tá? E o que eu vejo na realidade é que ninguém se escusa, não é, de exercer a tutela, exatamente por essa grande remuneração, porque essa remuneração que o tutor vai receber anualmente não é sobre os rendimentos líquidos do patrimônio do menor, é uma remuneração sobre todo o patrimônio do menor. Então, o juiz ele pode fixar por ano que o tutor tenha como pagamento 5% dos bens do menor, não é? Então, realmente, a tutela de menor rico é uma coisa muito vantajosa. E o que eu vejo são as famílias brigando uns com os outros, não é? Para ser cada um deles, porque cada um deles quer ser escolhido como tutor, tá? Então, a tutela, ela é um encargo civil, tá? Conferida a alguém. Então, nós não temos ainda a tutela compartilhada. Toda tutela, ela é individual, não é? Então, eu posso até ser casada, mas só eu serei nomeada tutora, ou só o meu marido será nomeado tutor, né? Então, é um encargo civil conferido a alguém por disposição de última vontade. O que que é uma disposição de última vontade? É exatamente quando os pais, eles prevendo que podem falecer com os filhos ainda, não é, menores, eles fazem um testamento, por exemplo. O testamento é uma forma de disposição de última vontade, onde eles vão nomear o tutor, né? Eles podem até nomear várias pessoas e, se por acaso eles falecerem, e o juiz ele for exatamente, não é, executar esse testamento, e se tem muitas pessoas ali envolvidas, o que que o juiz vai compreender? Que os pais preferiam que a primeira pessoa fosse nomeada tutora. Se ela não pudesse, aí a segunda, a terceira e assim, né, sucessivamente. Só salientando, apesar disso ser matéria de sucessões, mas vocês lembrem logo, tá, que o testamento ele sempre é um documento individual. Ou seja, o meu testamento pode ser idêntico ao do meu marido, mas nós não podemos fazer um só testamento. Eu tenho de fazer o meu testamento e ele faz o testamento dele, mesmo que eles digam realmente a mesma coisa, tá? Então, voltando aqui à definição da Maria Helena. A tutela é um encargo civil conferido a alguém por disposição de última vontade, não é? Que é quando os pais indicam, e só salientando, não é porque os pais indicam que o juiz ele vai ter de aceitar, o juiz de família vai ter de aceitar aquela indicação, né? Ele pode muito bem achar que essas pessoas escolhidas, eles não estão aptas a exercer a tutela. A gente vai até daqui a pouquinho tratar sobre esses motivos aí, mas o principal deles qual é? Os dois principais, melhor dizendo, é que o menor não tem afetividade com essa pessoa que foi escolhida pelos genitores dele, e segundo motivo, que essa pessoa escolhida pelos pais não tem a mesma fortuna ou até seja mais rico que o próprio menor, não é? Por que esse cuidado patrimonial? Porque vamos supor que eu seja nomeada tutora de um menor. E o que acontece, né? Eu faço uma péssima administração do patrimônio dele, eu causo prejuízos a esse menor, não é? E depois eu não tenho dinheiro meu para indenizar esse menor. Então, são os dois requisitos, né, para o juiz aceitar uma indicação. A primeira, que o menor tenha afetividade a essa pessoa, e a segunda, que essa pessoa tenha realmente poder aquisitivo suficiente para bancar qualquer prejuízo que tenha causado ao menor, tá? Então, voltando aqui à definição, a tutela é um encargo civil conferido a alguém por disposição de última vontade ou em virtude de decisão judicial, que é quando o juiz ele vai escolher, não é uma pessoa, que a gente vai ver até os tipos de tutela já já, onde o juiz pode escolher, tá? E aí quais são os objetivos da tutela? Para administrar os bens,
Primeiro, olha aí como a tutela sempre teve esse caráter patrimonial, para administrar os bens, proteger e dirigir a pessoa de um menor que não se encontre sob o poder familiar de seu pai ou de sua mãe, né? Então, a gente vai ver que a tutela, diferentemente da guarda, mesmo que os genitores estejam vivos, por exemplo, quando é que um menor pode cair sob tutela de alguém, mesmo com pai e mãe vivo? Se esses pais tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar. Então, a gente vai ver que se esse menor está sob tutela, esses pais não exercem poder familiar sobre ele. Agora, se ele estivesse sob guarda de uma terceira pessoa, os pais poderiam também estar exercendo o poder familiar, tá? E a previsão da tutela é muito grande. Nós temos 28 artigos de tutela, porque o Código Civil trata dela do artigo 1728 até o artigo 1766, não é? Então, realmente, não são nem 28, são 38 artigos, né, que falam aqui, não é, sobre tutela, tá? E a tutela é uma forma de colocação em família substituta. A primeira delas é a guarda, que eu vou até, né, na próxima semana, marcar uma outra live com vocês para a gente discutir aquele material da guarda, tá? A tutela é a segunda forma de colocação em família substituta, a primeira foi a guarda, a segunda a tutela, e a terceira é a forma de colocação em família substituta definitiva, que é a adoção. Porque só a adoção é uma forma de colocação em família substituta definitiva, como a gente vai ver nos nossos próximos encontros? É porque se eu adoto alguém, como vocês sabem, é como se fosse meu filho, mas meu filho biológico, não é sem nenhuma distinção. Mas a guarda ou a tutela vão cessar quando? Com a maioridade ou com a emancipação do menor, não é? Então, se o menor está sob minha guarda ou tutela, em algum momento ele vai sair da minha guarda ou da minha tutela, né? A guarda e a tutela também não geram direitos sucessórios, não é? Só a adoção gera. O menor sob minha tutela ou guarda não vai poder pedir alimentos a mim. Na adoção, claro que ele vai poder pedir alimentos, porque ele é meu filho, tá? Nesse slide também que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei nesse primeiro slide também, que a tutela, ela pressupõe a perda ou a suspensão do poder familiar, ou então a ausência dos genitores. Por exemplo, os genitores desapareceram, né, houve um acidente, estão em local incerto e não sabido. Então, na hora que o juízo de família declara a ausência deles, não é, então esse menor pode ser colocado sob tutela, tá? E é o munus público imposto pelo Estado para atender o interesse público, ou seja, realmente é o munus público porque ele realmente tem um interesse público e é uma obrigação, não é, como a gente viu, tá? Olha, qualquer coisa vocês me interrompam, tá certo? A gente vai ver, né, no segundo slide, as modalidades de tutela. Aí nós temos, não é, no Código Civil, nós temos 3 modalidades de tutela: a tutela testamentária, a tutela legítima e a tutela dativa. O que seria a tutela testamentária? É exatamente quando os pais, não é, que detêm poder familiar, eles nomeiam um tutor no seu testamento, né? Aí o juiz ele vai apreciar se essa indicação ela pode ser levada a termo mesmo, ou então se o juiz ele vai ignorar essa indicação, claro, ignorar com justo motivo, não é? Porque vocês sabem que até uma decisão interlocutória ela tem de ser fundamentada. Então o juiz ele vai ter de dizer por que ele está recusando nomear essas pessoas escolhidas pelos pais, né, no testamento para exercer a tutela, tá? E a tutela testamentária também pode não existir se os pais, por exemplo, não deixaram testamento, tá? Mas vamos supor que eles nomearam um tutor, não é? Mas o juiz achou por bem, não acatar essa nomeação. Aí ele iria para a tutela legítima. O que é a tutela legítima? Ele vai escolher, dentre os parentes consanguíneos do menor, a pessoa mais apta para exercer a tutela, tá? E vamos supor que ele também acha que esses parentes do menor, não é, esses parentes consanguíneos, não estão aptos a exercer a tutela.
não são as pessoas, não é, pelo menos nesse momento, mais indicadas, não é, no melhor interesse da criança e do adolescente, aí ele vai para a tutela dativa. A tutela dativa, ele vai escolher, fora dos parentes consanguíneos do menor, a melhor pessoa para exercer essa tutela. Quando a Cássia Eller faleceu, ela deixou um filho menor, não é, o Chicão. E, na época, o juízo, o juízo da infância, não é? O juízo de família lá no Rio era o doutor Ciro Darlan, que atualmente é desembargador. E ele resolveu, não nomear nenhum parente consanguíneo do Chicão para exercer a tutela, e ele nomeou na tutela dativa quem? A companheira da Cássia Eller, né? Então, a gente vai ver que naquele caso concreto, né, ele realmente passou por cima da tutela legítima e ele nomeou a companheira da Cássia Eller na tutela dativa, tá? E nesse slide aqui eu coloquei também uma tutela irregular. O que é essa tutela irregular? É aquela tutela que não chega ao conhecimento do judiciário. É muito parecida com aquilo que nós chamamos de adoção à brasileira, não é? O que é a adoção à brasileira? É quando eu reconheço como meu um filho, uma pessoa que não é meu filho, né? O que é a tutela irregular? É quando realmente eu começo a criar e tomar todas as decisões em relação a uma criança, um adolescente, mesmo sem ter realmente uma sentença judicial que me ampare. Claro que essa tutela irregular ela não tem nenhum impacto para o judiciário. A única coisa que eu posso conseguir com a tutela irregular, provando realmente a minha afetividade nessa convivência, inicialmente requerer ao juiz que ele me defira uma guarda. Mas eu nem posso passar de uma tutela irregular por uma tutela regular, né? Eu teria de ir primeiro por uma forma de colocar assim, família substituta mais simples, que seria a guarda, tá? No terceiro slide, eu coloquei realmente, né, algumas regras especiais que o nosso Código Civil ele vai falar. A primeira dela é em relação aos irmãos órfãos, não é? O nosso Código Civil, junto com o nosso Estatuto, eles tentam impedir o máximo possível o desmembramento de grupos de irmãos. Então, se por acaso os genitores falecem e eles deixaram mais de um filho, o que o nosso código vai falar? Não é? Que realmente eles devem ser postos sob tutela de uma mesma pessoa, para que não haja ruptura desses laços, entre esses laços afetivos, esses laços de convivência entre irmãos, tá? Também nós temos a questão, do curador especial, que o nosso Código Civil fala. Vou até me virar um pouquinho aqui, só para ler para vocês o artigo 1733, parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte, a gente vai ver, que isso daqui é até uma certa maldade, tá? O artigo 1733, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte, quem institui um menor herdeiro ou legatário seu, poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. Isso quer dizer o quê? Né? Eu sempre digo nas minhas aulas de sucessões que testamento é veículo de amor e de ódio. O testamento ele pode muito bem fazer a alegria de alguém, não é? Claro, abstraindo a perda, a falta que a pessoa vai fazer, mas no testamento você pode privilegiar financeiramente alguém que está até com dificuldades financeiras, mas você pode também fazer, trazer coisas bem negativas nesse testamento. E essa é uma delas, né? Vamos supor o seguinte, que eu tenho um sobrinho, que eu amo muito esse meu sobrinho, mas eu desprezo os genitores dele, eu desprezo a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, ou o cônjuge, de algum deles. O que eu posso fazer no meu testamento? Eu posso dizer o seguinte, deixo para meu muito amado sobrinho, fulaninho de tal, determinados bens. Aí eu posso dizer, que pode ser uma fração, do meu patrimônio, que aí seria herança. Eu posso deixar bens determinados no meu testamento para ele, que seriam legados. Tá? E eu posso dizer o seguinte,
como eu desprezo os genitores do meu sobrinho, como eu acho que eles são pessoas desonestas, ímprobas, não é? Eu nomeio como curador especial fulaninho de tal, pessoa da minha mais alta confiança, nomeio esse fulaninho de tal como curador especial, para quê? Para que ele administre os bens do meu sobrinho até que ele complete a maioridade ou ele se emancipe. Não é? Então, a gente vai ver que o curador especial, ele sempre pode entrar quando realmente existe uma circunstância onde há realmente conflito de interesses entre o menor, não é, e os seus genitores, tá? E eu também, no meu testamento, eu posso criar esse conflito, exatamente, não é, nomeando para ele, não é, um curador especial, tá? E nesse terceiro slide também eu coloquei a questão do menor abandonado. O nosso Código Civil ele é muito elitista, não é? Isso, e de todos esses artigos aqui, só tem realmente um deles que se refere ao menor, não é? Que não tenha condições financeiras para remunerar o seu tutor, tá? Olha o que diz o artigo 1734, né? As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar na forma prevista pelo Estatuto da Criança. Qual é a diferença aí crucial? É que se esse menor ficou órfão, ou os pais foram destituídos ou suspensos do poder familiar, ou então esse menor foi abandonado, e ele não tem recursos financeiros para pagar o seu tutor, para remunerar o seu tutor, só um minutinho, queridos, que ó, aconteceu alguma coisa aqui, o que foi? Não sei. Deixa eu ver se alguém quis entrar. Não, desculpe. É porque o meu computador aqui ele sinalizou. Então, a gente vai ver, voltando aqui o raciocínio. Se por acaso, né, esse menor, ele é totalmente desassistido patrimonialmente, não é? Está até morando, por exemplo, num acolhimento institucional, porque os pais o abandonaram, ele pode cair sob tutela, sim, mas essa tutela, ela não será mais definida pelo juízo de família, e sim pelo juízo da infância e da juventude. Tanto é que o artigo 1734 do Código Civil, ele faz referência a quê? Ao Estatuto da Criança, que é exatamente, né, de competência do juízo da infância e da juventude. E qual vai ser a diferença? Essa tutela, ela não é mais obrigatória, ela é voluntária, porque o tutor não vai ser remunerado. Então aí fica, né, exatamente na boa vontade de alguém que quer exercer a tutela desse menor, tá? Então, se o menor tem patrimônio, quem é que vai cuidar dele, né? Quem é que vai realmente regular essa tutela? É o juízo de família. Se ele não tiver patrimônio, se ele estiver numa situação realmente de vulnerabilidade, quem é que vai regular essa tutela? O juízo da infância e da juventude, não é? Então a gente vai ver que o nosso Código Civil, ele realmente faz essa distinção e até manda para a competência do juízo da infância, não é, e da juventude, o caso de uma criança ou adolescente que está numa situação de vulnerabilidade. Tá? Aqui nesse slide também, eu coloquei assim, impedido de exercer a tutela, o artigo 1735 do Código Civil. O que são esses impedidos de exercer a tutela? São pessoas que, se o juiz verificar, né, por ocasião da indicação, que elas estão nessas circunstâncias, ou mesmo se ele descobrir isso posteriormente, quando elas já são indicadas, essas pessoas vão ser excluídas da tutela. Não é? Quem são essas pessoas? Olhando aqui no nosso Código Civil, o artigo 1735 vai dizer o seguinte: não podem ser tutores e serão exonerados da tutela caso a exerçam. Primeiro, aqueles que não tiverem a livre administração dos seus bens. Então, por exemplo,
vamos supor que que eu não esteja nem numa situação de inadimplência, né? Desculpe, eu não esteja nem numa situação de insolvência, mas esteja numa situação de inadimplência mesmo. Eu já esteja realmente sendo ré em várias ações de execução, né? Então, eu não tenho a livre administração dos meus bens. Então, eu não posso ser nomeada tutora, exatamente por aquele motivo que eu falei para vocês anteriormente. Se eu causar prejuízo ao menor e eu não tiver patrimônio, como é que eu vou indenizar esse menor? Então, a primeira exigência é que eu tenha realmente a livre administração dos meus bens. Se eu não tiver, eu serei, né, eu não poderei exercer a tutela de um menor. O segundo motivo, não é? Aqueles que, no momento de lhe ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiveram demanda, não é, contra o menor. Então, por exemplo, né, os pais do menor, eles eram meus devedores. Então, com o falecimento deles, o menor passa a ser o meu devedor, né? Porque a gente herda tanto o ativo como também herdamos o quê? O passivo, tá? Ora aí, vai haver um conflito de interesses. Então, se o menor é meu devedor, eu não vou poder ser tutora dele. Ou o contrário, vamos supor que eu tinha dívida com os pais do menor. Os pais do menor falecem. Agora o menor tem um crédito contra mim. Eu não posso ser nomeada tutora dele também, porque haveria exatamente um conflito de interesses, tá? Um outro motivo que me impediria de exercer a tutela, tá? Os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela, não é? Então, claro, em situação de inimizade, seria até uma loucura, não é? O legislador, ele permitir, não é? Alguma coisa assim. E também, o testamento, ele pode servir não só para indicar o tutor que os pais gostariam, não é? Mas também ele pode ser utilizado para excluir. Vamos supor, eu posso fazer um testamento dizendo assim: olha, qualquer pessoa pode ser nomeada tutora, menos fulano de tal, não é? Então, realmente, se eu, no meu testamento, excluir uma pessoa para que ela nunca pudesse exercer a tutela sobre meu filho, então, realmente, essa pessoa, o juiz, ele não vai indicar, tá? Uma outra pessoa que também é impedida de exercer a tutela, as pessoas de mau procedimento, não é, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores. Por exemplo, o que é uma pessoa de mau procedimento? É uma pessoa que pratica algum ato que ele não necessariamente é definido, né, na legislação penal. Por exemplo, né, vamos supor, eu sou dependente química, né, eu sou uma pessoa doente, mas eu não sou uma pessoa criminosa, mas a dependência química é um mau procedimento. Ou então, uma pessoa que exerce, né, a prostituição, apesar de não ser um comportamento criminoso, mas é um comportamento antissocial, de mau procedimento. Também não vai ser, não vou poder exercer a tutela se eu for uma pessoa falha em probidade, não é? Se eu for uma pessoa falha, não é, na honestidade, se eu for desonesta, não é? E as culpadas de abuso em tutorias anteriores, não é? Por exemplo, se já foi verificado que eu não exerci bem a tutela de menores no passado, eu também não serei nomeada, não é? Não poderei ser nomeada numa nova tutela. E, por último, não é, o artigo 1735, ele vai dizer que também não poderão exercer a tutela aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. O que seria essa função pública? Já salientando que a advocacia não é função pública, não é? A advocacia, ela tem munus público, mas é uma atividade privada, tá? Então, quem seriam essas pessoas que exerceriam função pública e que não poderiam exercer essa tutela? Bem, por exemplo, né? Vamos supor que eu fosse juíza, né, de família, e realmente o meu sobrinho tinha ficado órfão de pai e mãe, e eu estou apreciando essa tutela, não é, como magistrada, e eu me nomeio tutora desse menor, não é? Olha aí,
olha como pode haver um grande risco para o menor. Eu sou a juíza da causa e também sou tutora desse menor, né? A mesma coisa aconteceria no representante do Ministério Público, por exemplo. O representante do Ministério Público, ele está respondendo nessa vara de família, não é? Ele está lotado lá para responder por ela e ele é o tutor do menor, não é? Então, não pode haver exatamente essa proximidade na ação de tutela, não é? Eu não posso ser nomeada tutora se eu sou a juíza da causa, não é? Ou então se eu sou membro do Ministério Público que estou atuando nessa causa. Agora, claro, se eu for juíza de uma outra vara, que não seja essa onde está tramitando a ação de tutela, é claro que eu vou poder ser nomeada, não é? Se eu for membro do Ministério Público, né, mas eu estou atuando em outra vara, não é, ou em outra comarca, é claro também que eu vou poder ser, né, admitida como tutora, tá? E nesse slide ainda, eu coloquei para vocês o quê? Os motivos de recusa do cargo de tutor, ou seja, quais são os motivos que eu posso alegar se o juiz ele me nomeia como tutora, mas eu não me interesso, né, em exercer essa tutela, né? Quais são os motivos que eu poderia alegar para o juiz para eu me excusar, ou seja, para eu me furtar dessa obrigação, tá? E é interessante observar que esses motivos acusatórios, eles têm de ser apresentados em 10 dias. Por exemplo, um dos motivos excusatórios que a gente vai ver aqui agora é se eu já tenho 60 anos de idade, né? Então, vamos supor que eu já tivesse 60 anos de idade. O juiz me nomeia hoje, né? Me indica hoje como tutora. Eu teria 10 dias subsequentes, não é, a contar de hoje, para dizer o seguinte: não, excelência, eu não me interesso em exercer a tutela e eu peço a liberação dela, porque como autoriza o artigo 1736 do Código Civil, eu já tenho 60 anos de idade. Um outro caso, né? Vamos supor que hoje eu tivesse 59 anos de idade. Aí o juiz ele me nomeasse tutora, tá? Tudo bem, eu não tenho 60 anos de idade ainda. Então, se eu não tivesse, não é, nenhum outro motivo, eu teria de engolir isso e começar a cuidar do menino como se fosse meu filho, querendo ou não, tá? E tratá-lo bem, porque senão eu vou poder responder realmente até, não só civilmente, né, mas também até criminalmente, tá? Aí, daqui a 2 meses, eu completaria 60 anos. No dia do meu aniversário de 60, eu teria mais 10 dias, não é, a contar daí, para poder pedir a minha liberação, tá? Então, sempre quando surge um motivo excusatório, se ele existe indicação, quando o juiz já indica, você tem 10 dias, não é, para pedir. Do momento em que ele surgir, você tem mais 10 dias, tá? E que motivos excusatórios são esses que estão aqui no artigo 1736? Eu estou me virando porque eu estou aqui com outra tela, não é, com o nosso Código Civil, tá? O artigo 1736 vai dizer o seguinte: podem excusar-se da tutela mulheres casadas, claro que isso é claro, homens casados também poderiam, né? Então isso daqui conflita realmente com isso daqui conflita realmente com a nossa Constituição Federal, né? Então vocês até ignorem esse artigo 1736, inciso 1, porque mulher casada, assim como homem casado, só por ser casado, né, não vai poder se excluir da tutela, tá? Um outro motivo excusatório, maiores de 60 anos, não é? E realmente eu tenho 60 anos a partir da meia-noite, não é? Do dia do meu aniversário, né? Que se inicia. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, então, não é? Se eu tiver mais de 3 filhos, olha aí são 4, 5, 6, aí eu posso me excusar, não é? Da tutela, porque eu já tenho tanto filho, né, para cuidar, que aí mais uma criança, né, um adolescente, seria um encargo muito grande, não é? E aqui o inciso 3 fala o seguinte:
podem escusar-se da tutela aqueles que tiverem sob sua autoridade, né, mais 3 filhos. Aí vocês podem dizer o seguinte: "Professora, então, esses filhos têm que ser menores, porque eles estão sob sua autoridade?" Eu diria: "Não necessariamente. Se meus filhos são maiores, mas moram comigo, por exemplo, apesar deles não estarem sob o meu poder familiar, propriamente dito, mas eles estão sob minha autoridade. Então eu poderia, não é, anexar na minha peça, né, pedindo a escusa, a certidão de nascimento deles, o documento de identidade, não é, e poderia também anexar um comprovante de endereço provando que eles moram na mesma residência que eu, né? Então, poderia anexar alguma conta que viesse no nome de cada um deles, provando que todos eles recebem também correspondência no mesmo lugar, e aí eu poderia comprovar a partir daí que eles estão sob minha autoridade, mas contanto que fossem mais de 3 filhos, não é? Um outro motivo escusatório, né, no artigo 1736, inciso 4, os impossibilitados por enfermidade. Né? Agora, que enfermidade seria essa? Será que se eu dissesse assim para o juízo de família, excelência, eu não posso exercer a tutela porque eu tenho muita dor de cabeça, não é? Será que o juiz ele iria aceitar essa minha enfermidade? E a gente vai ver que apesar do Código Civil ele não ter tratado, né, de um rol exaustivo em relação às enfermidades, mas realmente, né, pela jurisprudência dos tribunais, a gente vai ver que são enfermidades sérias, aquelas enfermidades que elas me debilitam, ou de forma não é realmente permanente, ou mesmo de forma temporária, tá? Aí seria, por exemplo, um CA, não é? Seria alguma enfermidade que eu necessitasse de uma cirurgia, não é? Então, alguma coisa séria mesmo. Um outro motivo que a gente pode utilizar, não é, para se excusar da tutela, né, para se furtar do exercício da tutela, como diz aqui o inciso 5º, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela. Só que isso daí pode ser muito bem contornado, não é? Porque, vamos supor, a criança ficou órfã e ela está lá em São Paulo. Eu não sou obrigada a me mudar de Fortaleza para São Paulo, mas eu posso muito bem o quê? E devo fazer o quê? Ir lá, pegar a criança e trazê-la para Fortaleza, né? Então, isso daí é um motivo que ele pode ser bem contornado, não é? Inciso 6, né, um outro motivo de escusa de tutela, aqueles que já exercerem tutela ou curatela, não é? Só salientando o quê? Que a tutela é para menores e a curatela é para maiores de 18 anos que tenham, não é, que padeçam de alguma deficiência, tá? E o último motivo, militares em serviço, né? Se eu sou militar e estou em serviço, não é? Se eu estou na ativa, eu posso muito bem me excusar da tutela. Por quê? Porque se eu sou militar, eu posso ser chamada, não é, a assumir uma função em qualquer parte do território nacional. Então, se eu for, não é, uma militar, ou seja, se for Forças Armadas, não é? Se for, ou então, se eu for da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, não é? Então, eu poderia me excusar do exercício da tutela, tá? Queridos, então, aí seria realmente, não é, os motivos que a gente poderia alegar para não exercer essa tutela, tá? Passando um pouco adiante, né, quais são os encargos do tutor, ou seja, quais são as obrigações do tutor, a gente vai ver o quê? Que as obrigações do tutor, elas são principalmente cuidar, não é, de todas as facetas, não é, da vida desse menor e administrar os seus bens, tá? Então, o tutor, ele vai exatamente se comportar como um pai ou mãe se comportaria, não é? Então, por exemplo, até aquelas coisas de âmbito pessoal, por exemplo, levar o menor para uma festinha, acompanhar as reuniões escolares, não é? Ou seja, figurar realmente como se fosse um genitor. E, além do mais, eu tenho também de administrar o patrimônio dele, tá? E vamos supor o seguinte,
eu estou exercendo a tutela, estou administrando o patrimônio do menor, aí vem um parente desse menor que acha que eu não estou exercendo uma boa administração. Aí ele vai peticionar nos autos da tutela, exatamente fazendo essa denúncia contra mim. Vamos supor que o juiz ele considere que existe fundamentação nessa denúncia. Mas o que, que o juiz ele vai fazer? Ele vai logo, não é assim, inopinadamente, me excluir da tutela, me exonerar da tutela? Ele vai dizer não, né? Eu vou primeiro colocar um fiscal para fiscalizar exatamente a atividade da Cremilda. E essa pessoa se chama quem? Pró-tutor, tá? Esse pró-tutor, ele é uma grande novidade nesse Código Civil. Até então, né, nós não tínhamos realmente essa figura, mas o pró-tutor é uma pessoa que vai, né, colar no tutor para verificar a administração dos bens, e ele também vai ser remunerado. E quem é que remunera também esse pró-tutor? É o menor. Só que a remuneração do pró-tutor, o Código Civil fala que é uma remuneração módica. O que é uma remuneração módica? Uma remuneração de pequeno valor. O que a gente acha que é a remuneração de pequeno valor? Em média, aquela de um salário mínimo mensal, né, que hoje está em R$ 1.015, né, se eu não me engano. Então, não é, isso daí seria a remuneração do pró-tutor. Então, enquanto ele continuasse, não é, fiscalizando esse tutor, ele seria remunerado, tá? Nós temos também o artigo 1743 do Código Civil, ele fala em tutela parcial, né? Que seria o quê? O artigo 1743 fala o seguinte: se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em locais distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Por exemplo, esse menor, os pais desse menor faleceram, ele recebeu uma herança substancial. E dentre esses bens herdados, vamos supor que tem imóveis no exterior. Né? Então, o que, que eu posso fazer com prévia autorização do juízo de família? Eu posso, nesses países onde estão localizados esses imóveis, eu posso, com autorização do juiz, não é, contratar administradores, né, que estão no exterior para administrarem realmente esses bens. Quem é que vai pagar também esses honorários dessas pessoas, desses técnicos, desses administradores? Também é o menor, não é? Então, tudo vai ser pago, né, às expensas, não é, desse tutelado, tá? A gente vai ver também, por incrível que pareça, que a tutela é um instituto tão sério que ela prevê até responsabilidade pessoal do juiz, não é? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, tá? O artigo 1744 vai dizer o seguinte: a responsabilidade do juiz será, primeiro, direta e pessoal, quando não tiver nomeado tutor ou não houver feito oportunamente. Queridos, o que é uma responsabilidade direta e pessoal? Por exemplo, né, eu sou juíza e aí realmente foi distribuído para mim, não é? Um processo que versa sobre uma ação de tutela e eu, não é, os pais do menor faleceram, deixaram vários bens, deixaram várias aplicações, e eu sou um magistrado muito lento, né? Eu sou muito lenta. E eu deixo transcorrer um prazo, não grande, sem nomear tutor para esse menor, e ele começa a ter prejuízos aí. Exatamente por quê? Porque essas aplicações financeiras que os pais deixaram, elas realmente fizeram aniversário, baixaram para a conta corrente, é um dinheiro que está parado. Então, eu estou causando prejuízo ao menor exatamente com a demora. Então, eu vou responder direto e pessoalmente, ou seja, eu vou ter de pagar do meu próprio bolso esses prejuízos que eu causei ao menor, não é? E se por acaso eu, de acordo com o artigo 1744, eu não tiver exigido do tutor que eu nomeei para esse menor as garantias, não é? As garantias legais,
o que pode ocorrer? Aí sim eu teria uma responsabilidade subsidiária, não é? E aí seria o Estado que iria indenizar esse menor. Por exemplo, eu nomeio um tutor que não tem patrimônio nenhum. Por que eu fiz isso? Porque é uma pessoa que o menor gostava, não é? E uma pessoa também que gostava muito desse menor. Mas essa pessoa não tem patrimônio. Mas mesmo assim, eu, magistrada, eu arrisco e nomeio, não é, essa pessoa que não tem patrimônio como tutora do menor. E essa pessoa começa a administrar os bens, não é, e causa prejuízo. Ora, e a pessoa não tem patrimônio, não tem como indenizar o menor. Então, nesse caso, eu, como magistrada, teria a minha responsabilidade subsidiária. Isso quer dizer o quê? Que o Estado do Ceará é que iria realmente responder por isso daí, tá? Mas eu não conheço nenhum outro caso que o Código Civil preveja a responsabilidade do juiz, a primeira responsabilidade, não é pessoal, não é e direta. Eu só conheço realmente isso na questão da tutela, tá? A gente vai ver também que quando alguém assume a tutela, ele vai assinar um termo de compromisso dizendo, não é, quais são os bens que foram repassados para a sua administração, tá? Que é exatamente o que prevê o artigo 1745 do Código Civil, né? E o artigo 1746, ele vai novamente deixar claro que aquilo que eu já venho dizendo para vocês, que todas as despesas do menor são pagas, não é, pelo próprio menor, não é? Como está dizendo aqui o artigo 1746. Se o menor possuir bens, será sustentado e educado a expensas deles, arbitrando o juiz para tal fim as quantias que lhe pareçam necessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo quando o pai ou a mãe não os houver fixado, não é? Então, o menor é que se mantém, e além dele se manter com a sua fortuna, ele também vai, não é, pagar, não é, o tutor, não é, pelo exercício da sua administração, ele também pode pagar pró-tutor, ele também pode pagar essas outras pessoas que vão ajudar o tutor a administrar os seus bens. Por aí vocês podem perceber como o juízo de família ele tem de ter cuidado na hora que ele vai, por exemplo, pontuar enquanto será a gratificação do tutor. Porque o interessante é o quê? Que esse menor, ao atingir a maioridade ou se emancipar, ele ainda tenha dinheiro, né, para poder exatamente tocar a sua vida. Né? E o artigo 1734 do Código Civil, ele fala daquela tutela que eu até tinha comentado com vocês, que ela é até deferida pelo juízo da infância, né, que é para aquele menor que não tem patrimônio. O artigo 1734, ele vai dizer o seguinte, tá? As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programas de colocação familiar na forma do estatuto, não é? Como eu já tinha comentado com vocês, tá? Indo um pouco à frente dos nossos slides, eu coloquei o quê? Quais são os atos proibidos ao tutor, não é? E a gente vai ver o seguinte: por exemplo, o tutor ele pode comprar um imóvel do menor para si? Não, né? Porque a gente vai ver novamente que isso daqui seria exatamente o quê? Um conflito de interesses, não é? Eu posso resolver por mim, sem autorização do juiz, vender um imóvel do menor? Não, eu também tenho de ter uma prévia, não é, autorização judicial, tá? As dívidas do tutelado ao tutor, não é? Eu também, para recebê-las, eu preciso da autorização do juiz. Vamos supor o seguinte, para que vocês entendam um pouco mais, essas dívidas, né, do tutelado ao tutor. Os pais do menor faleceram, né, e aí eu pego logo essa criança para cuidar dela. E eu começo com o meu dinheiro fazer despesas, né, cobrir as despesas dela, pagar as despesas dela. Eu começo a pagar o colégio dela, plano de saúde dela, não é? Pago a alimentação, vestuário para ela, e posteriormente eu sou nomeada tutora. Então, o que eu tenho de fazer?
se eu quiser receber esse dinheiro que eu gastei com o menor antes de ser nomeada tutora, eu tenho de apresentar, não é, isso daí para o juízo, não é, de família, para que eu seja indenizada pelo menor a posteriori, tá? Aqui o artigo 1752, ele fala da remuneração do tutor e do protutor, que eu já tinha falado para vocês, não é? E quando a gente fala, quando o Código Civil fala em bens do tutelado, a gente vai ver, não é, que realmente quando o Código Civil, já copiando o Código Civil anterior, de 16, ele vai falar sobre qual seria o perfil dessa criança, desse adolescente que cairia em tutela, a gente vai ver que realmente o legislador pensa no menor rico. Olha o que diz o artigo 1753, tá? Para vocês verem como o legislador pensa em uma criança adolescente que tenha patrimônio. Vai dizer o seguinte, não é? Parágrafo 1º. Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas, imóveis, serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados e seu produto convertido em títulos, não é, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferencialmente à rentabilidade. Então, realmente, o perfil econômico, não é, e socioeconômico desse menor, que foi imaginado pelo nosso Código Civil, é um perfil realmente, não é, muito alto, tá? Continuando aqui, querido, nos slides, a gente vai ver que como é que o juízo de família vai saber, o juízo de tutela vai saber que esse tutor ele está exercendo uma boa administração patrimonial. O que o tutor ele vai ter de apresentar? Ele tem de apresentar um balanço anual que ele vai juntar, não é? Ele pede para desarquivar, não é, os autos, não é, o processo de tutela. Ele vai anexar esse balanço para ele passar, não é, pelo crivo do juízo de família e do Ministério Público também. Claro que o Ministério Público, por se tratar de interesse do menor, ele está presente em todos os autos do processo, né? Então, esse tutor ele tem de apresentar um balanço anual. O balanço ele é feito por um contador, ele vai colocar o ativo e o passivo, não é, do menor, o que você, com a sua boa administração, conseguiu render ao menor, o que foi gasto, não é, na criação e educação desse menor. Então, seria esse balanço. E você tem de pelo menos de 2 em 2 anos também apresentar essa prestação de contas. A prestação de contas, ela é muito mais complexa que o balanço, porque na prestação de contas, eu tenho, além de colocar toda a documentação comprobatória dessas despesas, eu vou ter também de informar para o juiz qual foi o destino, não é? Por que foi gasto esse dinheiro, tá? E o juízo de família, o juízo da tutela, ele pode, né, pedir prestação de contas para mim num tempo muito menor, não é? Se tudo vai bem, todo ano eu vou apresentar o balanço, e de 2 em 2 anos eu vou apresentar uma prestação de contas. Mas se o juízo achar que eu estou exercendo mal a minha administração, ele pode encurtar muito esse tempo da prestação de contas, tá? O juízo também ele vai ter de aprovar as contas, não é? E ele aprova até as contas de uma forma antecipada, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha sido nomeada tutora do menor agora, né? Hoje, que é o dia 8 de abril, tá? Aí o juízo vai dizer, olha, Cremilda, quanto é que você acha que o menor vai gastar nesse próximo, até o final do ano? Né? Aí eu vou dizer, excelência, eu acho que ele vai gastar, não é? Ele paga R$ 2.000 de colégio ao mês, não é? Aí já são, vamos colocar aí, arredondar uns R$ 20.000, né? Mais plano de saúde, né? Ele quer fazer agora, não é? Se não fosse essa pandemia, mas ele quer fazer uma viagem agora em julho, não é? Então, eu acho que daqui para o final do ano ele vai me custar, ele vai ter R$ 80.000 de despesas. Aí o que o juiz vai fazer? Ele já pode, não é, me antecipar esses R$ 80.000. E aí, no final do ano, eu vou apresentar o quê? Um balanço, não é, disso daí, e ele também pode me exigir já uma primeira prestação de contas, tá?
para eu realmente conseguir comprovar que eu não estou dilapidando o patrimônio do menor, não é? Que eu não estou realmente me apropriando desse patrimônio, tá? E o artigo 1759, ele vai dizer o seguinte: nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Então, por exemplo, né, se o tutor falece no exercício da tutela, quem é que vai, não é, apresentar essas contas, esse balanço e prestação de contas, não é, enquanto o juiz não nomeia um tutor, não é, exatamente os herdeiros, não é? E não adianta, por exemplo, não é, esse menor, nem na maioridade, ter dito assim, né, vamos supor, esse menor completou 18 anos hoje, o tutor não apresentou uma boa prestação de contas. Aí o menor diz assim, o menor que não é mais maior, não é mais menor, é maior, não é? Ele diz assim para o juiz: excelência, é o seguinte, eu estou liberando essa pessoa que era minha tutora de prestação de contas, porque eu confio muito, não precisa ele ter esse trabalho. Essa liberação do menor não vale de nada, não é? O juiz ele sempre vai exigir que o próprio tutor ou seu representante, no caso de incapacidade, ou seus herdeiros, no caso de morte, apresentem realmente esse balanço anual e prestação de contas, até que o juiz resolva o quê? Substituir, realmente nomear uma outra pessoa, né, para exercer a tutela, e até que essas contas estejam, né, totalmente liquidadas, tá? E por último, queridos, não é? Eu também apresentei aqui um slide exatamente a questão, não é? Qual é o prazo que o tutor ele é obrigado a servir, tá? Vamos supor, o juiz não me nomeou tutora, eu não tenho nenhum motivo excusatório, né, para me liberar dessa tutela. Eu não tenho 60 anos, eu não tenho mais de 3 filhos, não tenho nenhuma enfermidade, não tenho nenhuma doença, tá? O que que eu sou obrigada a exercer a tutela? Sou. Mas até esse menor completar a maioridade, ele se emancipar, não. Eu sou obrigada a exercer a tutela por um prazo de 2 anos, né? Completado 2 anos, eu posso chegar para o juízo da tutela e dizer o seguinte: excelência, eu não quero mais continuar no exercício da tutela, não é? Não me interessa mais. E aí, realmente, o juiz ele vai me liberar, porque eu só sou obrigada a servir por um espaço de 2 anos. Agora, uma outra situação. Eu quero continuar a exercer a tutela, porque eu gosto muito do menor, e o menor também quer continuar sob minha tutela, e o juiz verifica que eu sou uma boa tutora, que eu administro bem, não é? Que realmente o exercício da minha tutela, ele realmente é interessante para o menor. Então, ele pode, não é, me reconduzir por mais de 2 anos e por mais de 2 anos, até que esse menor atinja a maioridade ou ele se emancipe. Se fosse aquele caso, não é, de eu estar tutelando o menor órfão, o menor que estava numa situação de vulnerabilidade, aquele menor que não tem patrimônio, que até o juízo da tutela não é o de família, mas é o da infância e da juventude. Bem, nesse caso, essa minha tutela, ela não teria esse prazo de ser renovada de 2 em 2 anos, tá? Eu poderia ficar nessa tutela, não é, até esse menor atingir a maioridade ou ele até se emancipar, tá? É, e, e por último, queridos, não é, realmente a gente vai ver, não é, o artigo 765 e o artigo 766. O artigo 765 vai dizer: o tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos, não é? E parágrafo único, pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto neste artigo. Se o quiser, o juiz será destituído do tutor quando negligente, prevaricador ou em curso de incapacidade, não é? Por exemplo, se eu for negligente no exercício da minha tutela, o juiz me destitui. Se eu sou prevaricador, ou seja, se eu sou uma pessoa desonesta, não é? Ele também, não é, que falto com a verdade, ele também me destitui, não é? Ou então, se eu for em curso de incapacidade, não é? Por exemplo,
começar a apresentar, não é, exatamente os sintomas de uma doença neurológica, não é, degenerativa, ou começar a apresentar realmente uma enfermidade grave, então o juiz ele também ele pode, não é, me destituir da tutela, tá? E o último quadro que eu coloquei para vocês, queridos, nessa apresentação, já é exatamente para tutela e guarda, não é? Qual a diferença, tá? Então, aqui só exatamente para a gente já começar a pensar, não é, no nosso próximo assunto, que versará exatamente sobre adoção, tá? E agora, não é? Eu gostaria de saber, foi tudo bem? Vocês me escutaram bem? É, tem alguma pergunta? Tem algum comentário a fazer? Tá tudo bem? Os slides estão no Unifor Online, exatamente. Professora, uma Sim, pergunta sobre a prova. Já tem algum posicionamento? querida, olha, as notas estão ótimas, não é? Quem está falando é a. Quem é que está falando Estou falando agora? da Camila. Ai, Camila, né? As notas estão ótimas e eu vou postá-las, viu? Eu peço até desculpas a vocês por não ter postado essas notas ainda, mas é porque com essa mudança no nosso, né, ensino, eu tenho de estar produzindo muito material para a nossa disciplina, para as outras disciplinas também, mas nessa Semana Santa, não é, que será a mais santa de todas, com certeza, por esse isolamento social, eu vou estar, não é, postando as notas de vocês, tá? Mas praticamente eu diria que 80%, né, das notas estão muito boas mesmo, tá? E também vou já postar com a questão do trabalho. Agora, eu estou dizendo que vou postar, mas eu tenho de confessar a vocês que eu não sei se o sistema está aberto ainda, acredito que sim, tá? Mas não se preocupe, e qualquer coisa, né, vocês falam comigo, porque podem falar comigo, não é, pelo torpedo, podem falar comigo pelas nossas discussões, até quando eu postar as notas, eu vou abrir um tópico ali nas discussões, e qualquer coisa, vocês falam comigo, tá certo? Que eu posso modificar isso daí a qualquer momento. Tudo bem, lindos? Deixa eu ver quem é que está aqui presente agora que eu estou vendo, né? Ariela, Camila, Sinara, Juliana e só o Matheus, o único representante aí, ó, do sexo masculino. Olha aí, viu? Como as mulheres estão com tudo. Lindos, vocês acharam que deu para. Não tem mais uma dúvida sobre o que a gente viu agora? Alguma pergunta sobre a tutela? Tá tudo bem? Pois então, sim. A Ariela perguntou o seguinte: professora, nossas aulas serão por aqui no horário das nossas aulas? Eu vou fazer uma enquete com vocês, tá, queridos? Realmente, eu me disponho, não é? Como eu falei para vocês, eu acordo muito cedo todos os dias, então a gente pode, não exatamente a partir da próxima segunda, tá? Já que sexta-feira vai ser feriado, a gente pode se encontrar às 7h30. Mas eu vou fazer uma postagem sobre isso aqui, tá? A Juliane perguntou, o artigo que fala da figura do protutor, Juliane, exatamente, tá aqui, deixa me ver, só um minutinho. É, Acho que eu coloquei aqui nos slides. Deixa eu ver aqui, Juliane. Artigo 1742, tá? O 1742 é que fala: para fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um protutor, tá? Artigo 1742. Lindos, então, eu me despeço aqui de vocês, não é? E espero, não é, que a gente tenha realmente, não é, um ótimo proveito aqui, não é,
na nossa disciplina, tá certo? E como eu falei para vocês, agora, né, a gente vai entrar no ritmo normal dela, para que vocês tenham realmente, né, prejuízo nenhum, né, mas que possam até ter ganhos, não é, nessa questão, não é, do ensino remoto, tá? Desejo para vocês uma Páscoa, né, de muita saúde, de muita paz, de muita tranquilidade. Por favor, mantenham o isolamento social. Vocês estão vendo que a nossa cidade, ela realmente, ela está com maior contágio, né, maior patamar de contágio no país, não é? Então, queridos, por favor, não é, mantenham o isolamento social. Eu sei que é para vocês que são jovens, maravilhosos, isso daí pode ser uma coisa complicada, mas é importantíssimo nesse momento, tá? O que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Aconteceu com outra professora. Todos saem para não dar erro na gravação. Ok. Lindos, pois, tudo de maravilhoso e até segunda-feira, tá certo? Ah, obrigada, obrigada, lindos. Beijos, beijos.